Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 6, verso 43. Hoje nós vamos falar sobre boas obras. E, obviamente, nós queremos uma perspectiva que traga a nós confronto, uma perspectiva que traga a nós uma compreensão clara a respeito daquilo que é o desejo de Jesus sobre este assunto para com a nossa vida. Na nossa geração, muito se fala sobre boas obras. Muito se fala sobre cuidado para com o outro, cuidado para com os pobres, fazer coisas que, de certo modo, fazem da gente um bom cidadão, uma pessoa que se compadece, humanitariamente falando, mas nem todas essas coisas necessariamente são o que a Escritura chama de boas obras. Então queremos desmistificar. É óbvio que você ser um bom cidadão, pagar os seus impostos e cuidar das pessoas faz parte do pacote. Mas aquilo que Deus deseja de nós vai além disso. Vai além disso na perspectiva de termos uma compreensão com aquilo que é a vontade de Deus e agora, estando alinhado com essa vontade, fazemos aquilo que é a obra do próprio Deus. Então Lucas capítulo 6, verso 43 e 44 diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros e nem se vindimam uvas dos abrolhos. Irmãos, o que esse texto traz para nós? Esta é uma das explicações de Jesus no famoso Sermão do Monte, onde então é explanada uma quantidade muito grande de coisas a respeito da fé, que as pessoas não conseguiam alcançar profundidade pelo ensino dos religiosos, pelo ensino dos fariseus. E Jesus aqui, quando fala a respeito das boas obras, e basicamente é isso que ele vem falando em todo o sermão, ele chama a atenção para esta questão de natureza, para esta questão de genética. Ele aponta para a ideia de que o fruto que nós produzimos é simplesmente tradução de coerência com aquilo que nós somos. Só este pensamento, só este entendimento já muda completamente a nossa relação com aquilo que a gente considera boas obras. Pois muitos pressupõem que podem, pelas obras que praticam, convencer Deus de que eles são dignos de algum tipo de bênção, algum tipo de salvação, alguma coisa nesse sentido. E a Escritura não está falando sobre obras que movem a mão de Deus, sobre obras que fazem com que Deus venha a se agradar de você de uma maneira especial. O amor de Deus por nós, graças a Deus, não está condicionado à nossa beleza, à nossa competência, às coisas que são inerentes à nossa existência. O que Deus faz é nos ama antes que haja em nós fruto de arrependimento. Mas, uma vez que este amor agora se torna uma realidade na nossa existência, qual é o nosso posicionamento? Se Deus está dizendo que fomos feitos filhos de Deus e a nossa genética agora foi modificada a ponto de que nós agora possuímos em nós o sangue de Cristo e não mais o sangue que corria em nossas veias, é óbvio que eu estou falando todas essas coisas no sentido espiritual. Como então se dá o nosso posicionamento perante a vida? Isso vai fazer uma diferença imensa no entendimento da gente a respeito do que vem a ser boas obras. Pois, como eu disse, muitas pessoas consideram que boas obras é aquilo que eu faço que me torna um bom ser humano. Gente, quando nós fazemos as coisas que dizem respeito ao nosso senso de humanidade, no sentido de ajudar aquele que precisa, de cuidar de uma pessoa que está passando fome, que está passando frio, a gente acolher o estrangeiro e tudo mais, isso tudo você não precisa nem do Evangelho para fazer. Isso tudo não pode ser caracterizado, segundo o que a Escritura traz para nós, como boas obras, pois isso não passa da obrigação de todo ser humano. Quem não faz isso está muito distante daquilo que vem a ser a proposta do Evangelho. Mas nós que estamos dizendo que nos aproximamos daquilo que Jesus trouxe para nós, precisamos agora compreender que Ele está nos chamando para uma jornada um pouquinho mais intensa. Jesus poderia ter acabado com a fome no mundo, com o estalar de dedos. Jesus poderia ter multiplicado pães e peixes todos os dias. Jesus poderia ter curado todos os enfermos em todas as circunstâncias. Mas até no nosso culto de quarta aqui,
alguns capítulos que a gente estava falando, mostra como em alguns lugares, pela incredulidade do povo, não que a incredulidade o impedisse de fazer alguma coisa, mas a incredulidade impediu com que essas pessoas se chegassem até Jesus. Então, nestas circunstâncias, o próprio Cristo não curou todas as pessoas. Ele não fez todos os milagres que eventualmente poderíamos gerar uma expectativa que acontecesse. Tudo isso, então, aponta para esta ideia de que Jesus, podendo fazer todas essas coisas, ele não concentrou o seu foco. Então pode ser que no nosso entendimento, quando a gente traduz boas obras apenas por esses elementos, nós estamos misturando as coisas. É muito bom ser curado, é muito bom ter compaixão daquele que sofre. E Jesus chorou, sentiu as dores de todos nós. Mas a obra de Deus, que é a única obra que verdadeiramente é boa, e é para esta obra que nós fomos chamados, ela vai além disso. Que riqueza maior que pode ser repartida entre as pessoas, senão o conhecimento a respeito de Deus, o conhecimento a respeito do amor de Deus e o conhecimento a respeito da vontade de Deus em toda a sua plenitude. Ou seja, de que adianta a gente simplesmente matar a fome da pessoa, se essa fome é apenas física, mas ela não supre uma necessidade existencial? De que adianta alguém se tornar rico, se ainda assim, para com Deus, vive miseravelmente? Esta é a situação que nós enfrentamos nos nossos dias. Pessoas que que possuem muitas coisas, pessoas que se bastam em recursos, pessoas às vezes que estão até cercadas de muitas outras, mas ainda assim são pobres e ainda assim são solitárias. O Evangelho, que é a verdadeira riqueza de Deus, vem para suprir todas essas coisas. E, obviamente, os recursos, pela vontade de Deus se manifestando em nossa vida, se move no sentido necessário. Não com alguém dizendo o que você tem que fazer, mas através de uma consciência transformada que faz com que você agora se mova na direção do necessitado. Mas apenas cuidar do necessitado estruturalmente, sem a consciência de que a maior boa obra que nós podemos desempenhar é estarmos comprometidos com a vontade de Deus, isso é uma meio-verdade. Isso é viver um evangelho manco, um evangelho que não basta e que, obviamente, não vai dar bom resultado na nossa própria existência. O que nós cremos, irmãos, e aquilo que a Escritura traz para nós, é que as nossas boas obras são traduções da nossa consciência de fé. Deus está dizendo coisas a nosso respeito e nós cremos naquilo que a Escritura diz. Uma vez que nós cremos, nós agora nos esforçamos para não tentar fazer Deus mentiroso a respeito daquilo que Ele está dizendo a nosso respeito. Daí então vem toda essa revolução na nossa existência que faz com que a gente venha revisitar as nossas práticas e nos esforcemos por sermos mais parecidos com Jesus. Então Jesus não é aquele que é refém do politicamente correto, ou daquilo que é moralmente elogiado, ou daquilo que é socialmente necessário. Ele também faz essas coisas, ele também cuida do pobre, ele também opera o milagre para aquele que sofre, mas o comprometimento dele primário é com a vontade do Pai. Então, boa obra é o cumprimento da vontade de Deus. Esta é a obra fundamental. E esta sensibilidade só pode ser adquirida na nossa existência à medida em que a gente faz duas coisas. Uma delas é conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus, e não viver apenas daquilo que outros dizem a respeito dessa vontade. Nós precisamos que essa palavra entre na nossa vida, tome conta do nosso coração, nos incomode para que tudo que a gente vai fazer agora seja ressignificado por ela. E a segunda coisa é a comunhão, na perspectiva de que andarmos juntos nos sensibiliza para a dor do outro. E a comunhão é muito mais do que apenas a vida na igreja organizada, mas é a disposição que precisa existir agora no nosso coração de que nós estendamos a mão da família e da mesa para todos aqueles que vão nos cercando. Esta é a vontade de Deus e esta, com certeza, é a maior obra que alguém pode fazer. Logo, meus irmãos, precisamos entender que, se essas coisas são verdades, uma análise daquilo que nós gastamos os nossos esforços
são necessários agora para que a gente avalie se tudo que a gente faz é de fato proveniente de fé. Se tudo é fruto de uma convicção acerca do que Deus disse a nosso respeito, ou se nós estamos apenas tentando anestesiar a nossa consciência religiosa. Pare para pensar numa questão extremamente simples e que é muito atual. Muita gente diz assim: por que nós ofertaríamos juntos na vida da igreja se eu posso pegar o meu dinheiro e ir lá e ajudar um necessitado diretamente? Qual é o problema? Meus irmãos, na verdade não há problema nenhum. Mas isso demonstra uma falta de maturidade na consciência da pessoa. Por quê? Porque nós não fomos chamados para resolver problemas. Nós não fomos chamados para apagar incêndios, como muita gente pressupõe. Nós fomos chamados para viver de maneira coerente com aquilo que é o desejo de Deus. Então, obviamente, aquilo que eu posso ofertar, quando é somado àquilo que você pode ofertar, eu não sei como funciona, mas eu sei que Deus vem, de alguma maneira, as sementes são multiplicadas. Então nós caminhamos por princípios e não necessariamente por demandas. Se trabalharmos por demandas, isso vai acabar fazendo com que, à medida em que a prosperidade alcance a nossa sociedade, a gente se torne frio. A gente comece a achar que nós não temos mais responsabilidade com ninguém, porque não tem ninguém passando necessidade, porque não tem ninguém passando fome, porque não tem ninguém passando frio. E em algumas sociedades no nosso mundo, isso existe. Sociedades que não possuem moradores de rua, sociedades que não possuem pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. E qual é o resultado disso, infelizmente? O que acontece nessas sociedades que se torna assim até um paradoxo para o entendimento dos sociólogos? Essas sociedades que alcançam essa suposta prosperidade material, ela acaba tendo índices de suicídio absurdos, ela acaba fazendo com que as próximas gerações não tenham uma razão para viver. Logo você vai percebendo que viver por demandas é uma coisa natural do ser humano. É mais carne do que espírito. É muito mais a dinâmica da caminhada, no sentido da inércia, uma vez que você está em movimento, você continua em movimento, do que propriamente algo intencional, algo que é tradução de uma fé. Não precisamos de fé para trabalharmos correndo atrás de necessidades, para ficarmos apagando incêndios. Logo, as nossas boas obras, quando pensamos em alinhá-las com aquilo que é a vontade de Deus, nós precisamos de um claro entendimento de que elas precisam diferir desse automático que o mundo acaba entrando quando acha que está fazendo coisas boas. Para pensar, gente. O Greenpeace gasta milhões de dólares, e a causa é legítima, tentando chamar a atenção e combater aqueles que destroem o nosso planeta. A causa é legítima? Claro, por quê? Porque destruir o planeta é um problema. Mas olha como é que a sociedade enxerga o negócio por um viés assim partidário e não por um viés integral. Qual é o problema do planeta? E o problema do planeta se chama ser humano, as pessoas. Se você tirar as pessoas do planeta, acabou o problema do planeta. E muita gente acaba indo por esse viés. O cara vai lá para salvar as baleias, ele vai lá para tentar fechar uma indústria que está poluindo demais, mas eles não estão pensando nas pessoas. Por que a destruição do planeta é um problema para nós? Porque a destruição do planeta afeta as pessoas. De certo modo, o nosso resultado final desejado não é necessariamente o planeta. Nós entendemos que o planeta é um meio que Deus deu, e Deus não mandou destruir nada, Ele mandou a gente zelar desde o jardim, desde o Éden, para que a gente pudesse viver em harmonia. O que fez com que a gente vivesse nessa situação atual foi o pecado. Agora, se nós focarmos naquilo que parece uma boa obra, que é zelar pelas condições, não zelando do porquê as condições foram providas, e elas foram providas por causa de cada um de nós, então aquilo pode parecer boa obra, mas não é. Na nossa vida agora, tem um monte de coisa para a gente revisitar, um monte de coisa boa que a gente faz, um tanto de coisa que a sociedade aplaude, um tanto de coisa que de repente faz com que você durma com a consciência de que é uma boa pessoa. E isso precisa ser confrontado com aquilo agora que a Escritura está dizendo a nosso respeito.
E aí, meus irmãos, o que a Escritura diz a nosso respeito é muito caro. É muito caro mesmo. Tem uma citação lá, Isaías 64, verso 6, se você quiser anotar aí ou abrir para olhar depois, que fala a respeito das nossas obras. Isaías 64, 6. Há uma comparação lá, onde Deus está dizendo, por intermédio do profeta, o seguinte, que todas as nossas boas obras, todas as coisas boas que nós podemos fazer, para Deus, são como papel higiênico usado. Pô, está isso na Bíblia? Tá, só que a expressão é trapos de imundícia. Então o que é esses trapos? É os panos velhos, que o cara, quando ia lá fazer as necessidades dele, ele se limpava com esses panos e literalmente tinha que jogar fora. Não aproveitava para mais nada. A Escritura aponta para nós que as nossas boas obras diante de Deus são apenas isso. É por isso que a gente chama a atenção de nós mesmos com relação à fé, com relação a este alinhamento daquilo que fazemos com o interesse de Deus. Pois se Deus quisesse resolver o problema, Ele mesmo resolveria. Mas se Deus nos coloca nessa jornada, é porque há nele o interesse. E o interesse dele é a questão genética que eu apontei. Que em nós seja gerado o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentindo as dores que nós sentimos, sentindo todas as necessidades que nós sentimos, ainda assim, Ele prefere negar a si mesmo para que a vontade do Pai se torne uma realidade através da sua existência. A verdadeira boa obra que pode haver na nossa vida é isso. E tudo então que nós faremos deve ser tradução deste entendimento. Aí, obviamente, nós iremos, inclusive, fazer obras que podem ser moralmente aceitáveis e até aplaudidas, mas por uma consciência correta. E a Escritura fala também sobre consciência. Jesus fala em Mateus capítulo 6, verso 1, que nós deveríamos evitar fazermos justiça diante dos homens com o fim de sermos vistos ou elogiados por eles. Esse era o caminho do religioso, esse era o caminho do fariseu. Mateus capítulo 6, verso 1. Então reavalie agora aquilo que você considerava como boas obras e pensa um pouquinho aí. Será que eu faço por uma consciência de que tendo em mim agora, havendo em mim a mesma natureza que há em Deus, então eu preciso ser coerente com essa natureza, ou eu estou buscando o aplauso? Eu estou buscando o reconhecimento, eu estou buscando com que as pessoas olhem para mim e digam assim, o Ari é um cara legal demais. Complicado isso. Há um paradoxo no nosso chamado para a fé, né? Porque nós precisamos ser honestos com relação às nossas crises e aos nossos sentimentos, e ao mesmo tempo nós precisamos negar esses sentimentos e essas coisas que vêm da nossa natureza e abraçarmos aquilo que é a proposta de Deus. Então, de certo modo, quando alguém dissesse assim, Ari, isso é muito bom, cara, porque você fez isso, eu viraria para a pessoa e diria assim, não, mano, eu fiz isso, mas é Deus, porque se for por mim mesmo, eu matava essas pessoas. Eu jamais as receberia na minha casa, eu jamais teria prazer de me esforçar em estar junto. É Deus. E a gente vai pintando um cenário onde fica parecendo que quando a gente acerta, o mérito é nosso. E não há mérito nenhum, meus irmãos. Não há mérito. Quando a gente faz isso sem consciência, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Quando a gente faz isso com consciência, isso agora deve ser tradução de quem Deus é. E como eu sou chamado filho de Deus, preciso ser visto fazendo as mesmas obras que o nosso Pai faz. Então muda completamente de figura o nosso posicionamento diante das obras. Sonde seu coração, reavalie os seus posicionamentos, faça as contas e veja se realmente você não está aí se esforçando para ser visto pelas pessoas. Isso é muito sutil, viu, meus irmãos? Às vezes na vida da família, sabe? Sei lá, eu vou lá, acordo cedo, lavo a louça e eu fico esperando da minha esposa o quê? Reconhecimento. Se bem que eu lavo a louça porque eu gosto mesmo, por incrível que pareça. Acho que eu devo ser o único ser humano do mundo que gosta de fazer isso. Eu ligo o som lá, boto o Johnny Cash para tocar. Hoje eu lavei louça cedo, acordei muito cedo. E aí eu lavo louça, é a minha disciplina espiritual. E eu não nasci gostando desse negócio, não. Eu tive que insistir muito para eu descobrir que eu sou muito bom nisso. Agora, meus irmãos, se eu lavar a louça e ficar esperando a Marina acordar mais tarde, já que hoje é domingo, e a hora que ela chegar, falar, ai, meu bem, obrigado porque você lavou a louça.
Nunca aconteceu, provavelmente não vai acontecer. E se eu esperasse que isso acontecesse, eu estaria fazendo a coisa pela razão errada. Então, por que para mim é uma disciplina espiritual lavar a louça? Porque eu lavo a louça para Deus. E eu só aprendi a gostar desse negócio ruim quando eu entendi esse negócio. Então, uma coisa eu consegui resolver na minha vida. Que lá em casa a louça não fica mais dessa altura, porque a hora que eu chego, eu quero resolver essa parada. Eu acho até ruim quando não tem louça. Acredite, cara. Eu fiquei hospedado na casa de alguns irmãos essa semana que eu estava viajando, né? E tinha umas louças assim descomunais. Sabe por que eu não lavei? Porque eu não achei o sabão, cara. Não tinha sabão, não tinha detergente. Aí eu pensei assim, ninguém lava louça nessa casa. Eles devem chamar alguém de fora para lavar. Porque não tinha nada, cara. Não tinha bucha, não tinha nada. Porque senão eu lavaria. Pô, você está lá entediado, sem nada para fazer, liga uma música lá e faz o serviço. Então pense nas coisas que você faz, que são fruto de uma espera de reconhecimento. Nossa, eu consigo pensar em muitas. Eu consigo pensar em muitas. Quando a gente é criança, a gente muitas vezes é levado por esse tipo de sentimento. Eu vou fazer tal coisa para quê? Para receber o elogio do meu pai. E, gente, o elogio do pai que importa é do nosso Pai Celestial. Todo o resto não deveria ser buscado. Mas na criança é normal. A criança vai lá, faz esse tipo de coisa e a gente até elogia mesmo. Fala, ô filho, parabéns e tudo mais. Mas, meus irmãos, o que é ser adulto? Ser adulto é fazer o que precisa ser feito sem ninguém mandar. E o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é fazer o que tem que ser feito sem ninguém mandar e sem esperar elogio no final. Porque nós fazemos para Deus e não fazemos uns para os outros. Obviamente, isso agrada muito a relação com o outro. Porque quando você faz para Deus, a pessoa fala assim, meu Deus, que surpreendente, o cara não lavou a louça, ele lavou a louça bem lavado, porque é espiritual isso para ele. Pense isso agora no seu posicionamento, na sua realidade. Outra questão, ainda no mesmo texto, né? Era esse Mateus 6,1, falando que não é para a gente ser visto pelos homens, não é esse o propósito. E o 6,3, 2 versículos depois aí, diz que nós não devemos esperar recompensa. E aí aqui não está falando apenas da questão física, está falando também da questão espiritual. Qual é a nossa relação com essas boas obras, com aquilo que nós podemos receber de Deus? Meus irmãos, nós não praticamos boas obras porque almejamos receber alguma coisa de Deus. Nós praticamos boas obras porque nós, por fé, cremos que já recebemos todas as coisas de Deus. Então é diferente. Se você está fazendo alguma coisa dizendo assim, não, porque aí o Senhor vai me abençoar, Ele não tem compromisso com isso. Não vai. Não vai porque não é esse o propósito. O propósito é uma consciência transformada. A consciência transformada faz com que agora eu me posicione de modo a fazer o que for necessário, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que todas as condições sejam adversas. É muito diferente. É bem diferente daquilo que a gente às vezes está acostumado. Então, meus irmãos, entenda que diante de Deus, nós fomos chamados para as boas obras, como tradução agora da nossa nova natureza, não para obter um mérito especial. Ah, mas será que Jesus não pode resolver o meu problema? Se aquilo que Jesus fez na cruz por você não basta para resolver o seu problema, então você tem um problema que não tem solução. O que pode estar acontecendo é que por falta de fé e comprometimento com a vontade do Senhor, você não está fazendo com que a solução que já foi provida se torne uma realidade na sua existência. Mas entenda que nós já estamos resolvidos em Cristo Jesus. E nada que nós façamos vai mover a mão de Deus na nossa direção. A mão de Deus já se moveu na nossa direção pela bondade dEle, por sua misericórdia, por graça, e não pelos nossos méritos. Portanto, meus irmãos, não esperem recompensa. Mas vai haver recompensa? Sim. E é muito legal como Deus, quando fala a respeito de recompensas, como fala a respeito de tudo aquilo que o Pai tem reservado a cada um de nós, Ele também fala sobre eternidade. E não apenas sobre a situação em que nós estamos. Seria extremamente fácil se a gente, ao falar de Jesus para as pessoas, falasse apenas de recompensas. Você faz isso, recebe aquilo, você faz isso, você é abençoado, você dá o seu dízimo e aí Deus vem e vai resolver os seus problemas financeiros.
seria louco quem não quisesse andar com Deus se a coisa funcionasse dessa forma. Ah, mas e o princípio da semeadura e outras coisas que a palavra aponta? De fato, irmãos, tudo isso é verdade. Mas você está pronto para semear e não ter controle sobre o germinar das sementes que você colocou no solo? Pois é isso que a gente faz. Outra questão, você está semeando em si mesmo? Quando eu pego uma semente e coloco na minha própria vida, não é semeadura, é alimentação. Eu pego o grão e como. Sabe o que isso produz? Nada. Produz fezes. Produz nada, aduba. Só aduba a vida, não serve para mais nada. O que eu preciso fazer com o grão para que ele cumpra o seu propósito? Eu preciso semeá-lo. E o terreno é a vida do outro, nunca é a minha própria vida. E a comunhão se mostra necessária exatamente nessa perspectiva, onde nós semeamos na vida uns dos outros e então Deus vem e dá o crescimento. Em que perspectiva? Na perspectiva que Ele deseja, resolvendo os problemas que Ele entende que são prioritários. Mas os verdadeiros frutos maduros, os verdadeiros frutos que nós colheremos e que trarão plena alegria, são para a eternidade, não são necessariamente para o tempo em que nós desejamos, não são necessariamente para resolver os problemas que nós queremos que sejam resolvidos. E outra questão aqui, meus irmãos, é que nós não podemos perder de vista as prioridades. Não podemos confundir aquilo para o qual nós fomos chamados. Porque se nós fizermos esse tipo de coisa, nós trocaremos o caminho do Evangelho que nos foi proposto como uma jornada de boas obras, por um caminho, como eu falei, moralmente aceito e até aplaudido. E é muito tênue a linha entre uma coisa e outra. Mas como eu já apontei, a diferença brutal entre uma coisa e outra é a consciência. É o porquê nós fazemos. Como eu falei para vocês do caso do Greenpeace. O Greenpeace não está fazendo nada de errado. Mas se aquela galera entendesse aquilo que Deus está falando a respeito da criação e também das criaturas, eles amariam mais do que os pandas. Eles amariam mais do que as baleias. Ou seja, o amor seria dilatado e não constrangido. Ficaria mais caro a conta e não mais fácil. Nós, da mesma forma, precisamos sondar as nossas motivações a todo tempo, para que a gente não ultrapasse essa linha tênue entre fazer aquilo que é verdadeiramente vontade e justiça de Deus e aquilo que muitas vezes as pessoas estão dizendo que é politicamente correto, elogiável e que é até mesmo necessário. Então, o necessário nem sempre é o mais importante. O urgente nem sempre pode tomar a prioridade das coisas que são fundamentais. Vocês se lembram daquela história de quando Jesus vai visitar Lázaro, que é o seu amigo que depois acaba morrendo, ele ressuscita Lázaro, e havia duas mulheres, uma chamada Marta, outra chamada Maria, e há uma pendência entre as duas, porque uma está sentada aos pés de Jesus e a outra está lavando louça. Eu acabei de falar aqui que a minha disciplina é lavar louça, pois essa mulher, ao lavar louça, ou seja, fazendo a mesma coisa que eu estou dizendo que para mim é de natureza espiritual, na vida dela se tornou um tropeço. Porque ela entendia que para receber Deus em casa e receber todo mundo que estava ali em visita, os seus apóstolos, ela precisava de uma casa organizada. Agora, a sua irmã, qual que é a postura dela? Ela está aos pés de Jesus. E que se dane a louça. E que se dane que a casa não está varrida. Porque se Jesus está aqui, eu quero me ater àquilo que é o mais importante, que é estar com Ele e estar com aqueles que são dele. Olha como é que aquilo que é urgente, às vezes atropela aquilo que é importante. E Jesus elogia a atitude dela. A sua irmã chega e fala, pô, Jesus, manda ela vir me ajudar. Jesus diz, minha filha, ela escolheu a melhor parte, e essa parte não será tirada dela. Nós devemos, em todo tempo, meus irmãos, reavaliando as nossas prioridades, clamar a Deus e ao seu Espírito que traga a nós lucidez com relação ao que nós estamos priorizando. Porque a tentação de queremos resolver os problemas para Deus é muito grande.
mas nem sempre isso se traduz como um compromisso de fidelidade para com aquilo que é a vontade de Deus na nossa jornada. Como eu falei, por exemplo, da gente ir lá e usar os nossos recursos para tentar ajudar aquele que sofre diretamente, minando aquilo que nós podemos fazer juntos. Porque, obviamente, né, irmãos, ninguém foi chamado para dar 10% e depois ter os seus 90% gastando do jeito que você quiser. Ou tudo é de Deus ou nada é de Deus. Não existe outra conta. Nós nem estamos presos a dízimo, pois até disso Cristo já nos libertou. Ele nos chamou agora para uma jornada de comprometimento. E como a gente sempre disse, esse comprometimento se traduz por menos do que aquilo que o mandamento dizia, então não é nem graça, é desgraça, né? Infelizmente. Agora, se traduz por mais, é Deus que vem e fala na nossa vida a respeito de qual a medida do nosso compromisso. E quando eu vejo o meu irmão passando necessidade na rua, ou o meu vizinho, ou o meu parente, o que eu faço? Eu reivindico aquilo que eu me comprometi, ou eu coloco a mão no bolso mais uma vez? É disso que nós estamos falando. Quando estamos comprometidos com aquilo que é a vontade de Deus, nós não colocamos limites naquilo que é o nosso grau de comprometimento. Quando nós queremos viver apenas dentro dessa linha socialmente, moralmente elogiável, a gente vai, obviamente, ficar fazendo sempre o mínimo, sempre fazendo a obrigação. Cristo não nos chamou, ao pensarmos em boas obras, não nos chamou para que nós façamos a nossa obrigação. Fazer obrigação é lei. O chamado de Deus para nós é que, por sua graça, nós devemos exceder a nossa obrigação. Pois foi isso que Cristo fez, e da mesma maneira que Ele disse que só fez aquilo que viu o Pai fazer, nós agora, que cremos por sua palavra, que fomos feitos filhos de Deus, precisamos trilhar o mesmo caminho de boas obras. Então, meus irmãos, que a gente possa aí sondar as nossas motivações, que a gente possa em todo o tempo, pensando tudo aquilo que a gente está fazendo, eu não estou dizendo para você parar de fazer boas obras, segundo o conceito do mundo de boas obras, eu estou dizendo para você ressignificá-las, reavaliar os porquês, porque algumas coisas talvez o Espírito Santo vai falar para você que você está fazendo errado, porque você podia estar fazendo junto e está tentando resolver sozinho. Mas em outras, o Espírito pode dizer assim, você está fazendo é pouco, você podia fazer mais. Mas lembre-se daquilo que é a palavra de Deus para nós. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando fala a respeito do amor, enfatiza exatamente esta perspectiva, de que adianta eu dar até mesmo o meu corpo para ser queimado, se não houver amor. Mas o que é amor? É o que a música sertaneja canta? É o que o funk hoje está popularizando aí no mundo inteiro, infelizmente? Não, nada disso se traduz por amor real. A própria Escritura diz que Deus é amor. E se nós conhecemos Deus e temos um compromisso com Ele, nós precisamos agora fazer com que Ele seja conhecido através da nossa maneira de viver. Não seja o chato, querendo enfiar Jesus nas pessoas, mas seja sensível, entendendo que as pessoas precisam desesperadamente de Jesus, elas só ainda não entenderam como. Que as nossas obras traduzam aquilo que é a vontade do Senhor. E o Espírito dará então a cada um de nós sensibilidade em cada circunstância para que a gente faça aquilo que precisa ser feito e não aquilo que nós queremos que seja feito. Amém? É isso, meus irmãos. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus e clamar para que o Senhor possa sondar as nossas motivações em todo o tempo. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos na sua presença e pedimos que o seu Espírito Santo trabalhe na nossa vida nesses dias. Que o seu Espírito venha a sondar as nossas motivações e traga clareza ao nosso coração com relação a cada posicionamento nosso. Senhor, por que nós verdadeiramente temos praticado boas obras? Se é para sermos reconhecidos pelos homens, que o Senhor cure o nosso coração. Se é para recebermos elogios, que o Senhor cure o nosso coração. Se é, Senhor Deus, para esperarmos no Senhor recompensas que sejam convenientes à nossa própria vontade, que o Senhor possa nos dar uma medida dobrada de fé, para que a gente aprenda a esperar no Senhor aquilo que são os interesses do Senhor para a nossa vida. Que aprendamos a compreender a importância de enxergar uma jornada com o Teu Evangelho,
que contempla a eternidade e não apenas as necessidades do nosso dia a dia. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado porque as tuas boas obras que nos alcançaram não estão condicionadas ao nosso empenho, ao nosso esforço. E obrigado porque o Senhor tem nos escolhido para que, da mesma forma que Jesus, trilhando essa jornada de boas obras, serviu para demarcar o caminho a cada um de nós, nós agora temos o privilégio de sermos testemunhas do Senhor, trilhando também essa jornada de boas obras e fazendo com que os homens glorifiquem ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana extraordinária na Tua presença, que possamos ser incomodados no sentido de buscar mais na Sua palavra, de buscar mais em oração, e que o Teu Espírito grite em nós, fale verdadeiramente com a vida de cada um, na direção de reajustarmos a nossa caminhada, para não perdermos tempo com aquilo que parece ser uma atitude religiosa, mas não está comprometida com a sua vontade. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.